Pessoal, por onde eu vou começar esse vídeo? Hoje é um dia muito histórico, né, um dia muito importante na área de games, até porque hoje a gente tem a confirmação do que o remake de Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time, está acontecendo. Bom, antes de tudo, eu queria dizer que esse vídeo é sem roteiro, é apenas falando meu sentimento, minha opinião sobre realmente o que tá na minha cabeça, o que foi durante esse dia todo, desde a parte da manhã. O que eu vou dizer é algo muito particular, porque todo mundo sabe, meus amigos sabem, quem convive comigo sabe que eu sou completamente apaixonado por Zelda. E falar de Zelda não é fácil, falar de Zelda é muito difícil, porque é uma mistura de sentimentos muito grande. E isso me remete a várias memórias, muitas memórias, mas muitas mesmo. Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro Nintendo 64. Eu lembro que meu pai me deu meu Nintendo 64, eu tinha meus 4 anos de idade. Foi no Natal. Eu tinha 4 anos de idade e foi com não foi com Zelda, mas foi com Mario 64. E logo em logo depois, em seguida, eu tive o prazer, né, de conhecer Zelda Ocarina of Time. Eu não conheci na data de lançamento, no ano de lançamento, até porque ele foi lançado no final de 98, mas foi por volta ali dos anos 2000 que eu conheci Zelda. E falar de Zelda pra mim é algo muito importante, porque o que eu posso dizer é que a franquia Zelda, ela me moldou como uma pessoa gamer, ela me moldou como uma pessoa que gosta de jogos. E eu cresci jogando Zelda. Eu todas as vezes que eu tive a oportunidade, né, porque nem sempre tive a oportunidade de ter o videogame do ano, de ter jogos. Eu tive meu Nintendo 64, ainda tenho ele até hoje. Tá logo aqui em cima. Como eu posso dizer, sempre alugava fita, então eu nunca tinha condições financeiras de comprar um jogo, até porque sempre foi muito caro. É caro hoje em dia e antigamente era mais caro ainda. Mas o que eu vou dizer, o que eu posso dizer, né, na verdade, é que eu cresci com Zelda. Eu cresci dentro de Hyrule. Eu cresci salvando a princesa Zelda. Eu cresci vendo um jovem menino, uma criança, num mundo completamente perigoso, vasto, com várias coisas acontecendo para salvar uma princesa. Um menino corajoso, inclusive. E hoje eu tenho a oportunidade de ter vários videogames, de colecionar videogames e de ter a oportunidade de jogar outros jogos, mas principalmente da franquia Zelda. E tá sendo muito difícil falar, gente, me desculpa, mas o que eu posso dizer é que de todos os Zeldas que eu já joguei, Zelda Ocarina of Time, ele tem uma essência, ele tem um lugar na minha infância, na minha mente, eu tenho um carinho gigantesco. E é por isso que eu falo que Zelda Ocarina of Time é o jogo da minha vida. É o que me moldou, é o que realmente sou eu. Essa paixão por jogos. Hoje, especificamente hoje, a Nintendo teve Nintendo Direct. Ela anunciou algo que já vinha falado, não, já vinha falado não, minto, já vem falando, né, alguns rumores que possivelmente poderia ter um Zelda remake, que o próximo Zelda seria um remake e, bom, dito e feito. Hoje a Nintendo anunciou como seu último jogo, né, digamos assim, na conferência, Zelda Ocarina of Time Remake.
E neste ponto eu tô muito empolgado, né, com tudo, literalmente com tudo isso, porque Zelda Ocarina of Time é o jogo mais avaliado da história. Ele tem 99 pontos no Metacritic. Não existe nenhum outro jogo com a maior pontuação. Ele é o jogo com a maior pontuação. Ele é referência no mundo dos jogos. Todas as vezes que lança algum jogo de Zelda, sempre veio para revolucionar. O Breath of the Wild tá aí, quando lançou 3 de março de 2017, ensinando como que é feito um jogo de mundo aberto. Mostrou pra gente o que é um mundo aberto, te dando a liberdade do que você poderia fazer qualquer coisa. Você começou o jogo, você simplesmente poderia ir pro chefão final. É que você ia sofrer muito, mas você poderia ir pro chefão final e zerar o game. Ele te dá liberdade, um mapa de mundo aberto completamente vivo, mas com as suas cicatrizes do passado, silencioso e, ao mesmo tempo, libertador. Então, ou seja, todas as vezes que a Nintendo lança um Zelda, sempre tem alguma coisa. E naquela época, em 1998, o que ela lançou, como várias tecnologias a gente fala Z-Target, né, porque era a mira, né, você poderia travar a sua mira num personagem, no inimigo, e você poderia dar volta no ambiente que você estava junto com o inimigo com a mira travada, e isso não tinha nenhum outro jogo hoje. O que mais tem é a mira travada em todos os jogos, esse é requisito mínimo, mas podemos dizer, quem lançou essa mecânica, quem construiu, quem inventou, foi a própria Nintendo em Zelda. E quando lançou Zelda Ocarina of Time na época, foi completamente revolucionário, porque Zelda já era um jogo completamente 2D, digamos assim, plataforma 2D. Os últimos anteriores, né, câmera de cima, enfim. Quando ela veio com um modelo 3D, que é o Nintendo 64, que essa era a pegada da época, né, no final dos anos 90 e o início dos anos 2000, uma pegada de modelagem 3D, Zelda veio com tudo, foi revolucionário. E um jogo maravilhoso dentro de um cartucho que, não, se eu não me engano, não cabia nem 44 megas, não cabia 50 megas dentro do cartucho. Era muita coisa na época. E hoje a Nintendo acaba de anunciar o seu remake da sua obra-prima, porque nós não estamos falando do melhor jogo da atualidade, o melhor jogo do ano que vai ser, mas nós estamos falando do melhor jogo da história. E a Nintendo trazer esse jogo novamente, com os gráficos atuais. E eu acredito muito que ela tá trabalhando, porque ela tem essa obra-prima e ela não quer estragar, e ela não vai estragar. Ela simplesmente vai acrescentar. Eu acredito muito que ela vai dar profundidade na história. Porque o jogo, o Ocarina of Time, ele é rico de histórias. Ele é rico de... Cada personagem tem uma história ali. Ele é rico de detalhes. E ela fazer isso no tempo atual, hoje, que nós estamos, com a tecnologia que está, isso é surreal. Foi lançado, vai ser agora, na verdade, foi anunciado agora no final desse mês. Tem um remake de Star Fox, que é lá do Nintendinho, que depois teve outro... Nintendinho? Não, na verdade do Super Nintendo, que foi lá do Super Nintendo, que depois teve um remake do Nintendo 64, que depois teve outro, teve vários remakes, o mesmo jogo. O que ela mostrou pra gente sobre Star Fox é que agora ela é mais rica de detalhes, de história, dos personagens, construção de personagem. Eu acredito muito que agora, com Zelda Ocarina of Time, ela vai entregar isso. E muito bem. Eu estou completamente empolgado. Eu tive que tomar um remédio para deixar mais calmo durante o dia.
porque realmente eu fiquei bastante empolgado. Eu tive, digamos assim, alguns picos de adrenalina. E é um sonho pra mim. É um sonho pra qualquer pessoa fã de Zelda. É um sonho pra qualquer pessoa que gosta da Nintendo. Existem outras franquias de jogos maravilhosos, mas nós estamos falando do maior jogo da história. Nós estamos falando de Zelda Ocarina of Time. Eu sou suspeito a falar porque fã, mas é um jogo que eu acredito muito que ele tem um peso muito importante. Ele vai trazer algo muito importante no mundo dos jogos, na tecnologia em si, e vai fazer história novamente. Esse ano é um ano que tá lotado de lançamentos. Tem GTA agora no final do ano, em novembro, e todas as outras empresas estão lançando jogos antes de GTA. Tiveram que mudar todo o seu cronograma e estão lançando. Só em setembro, se eu não me engano, deve ter mais de 10 jogos ou 7 jogos que vão ser lançados em setembro. Tem jogo que vai ser lançado no mesmo dia. Digamos, 3 jogos AAA lançados no mesmo dia, em setembro. Tudo isso por causa de GTA. Ninguém quer cair no mesmo mês de GTA. Nenhuma empresa quer. Nenhuma vírgula. A Nintendo quer. A Nintendo é a única empresa que eu enxergo que ela pode bater no peito e falar: eu não tenho medo de GTA. Eu vou lançar o meu jogo no final do ano. E é isso que ela vai fazer. De acordo com os vazamentos aí, os rumores, esse jogo é para ser lançado no final do ano, final de novembro, início de dezembro. E GTA, se eu não me engano, ele vai ser lançado em novembro, no meio de novembro ou final de novembro. Então vai ser uma guerra de gigantes. É claro que GTA 6 vai vender muito, mas muito, não tem nem comparação do que Zelda. Vai vender muito mais. Só que Zelda Ocarina of Time é o único jogo que eu consigo ver e enxergar que consegue bater de frente com GTA, mas não em vendas, e sim de hype, de qualidade, de ser o melhor jogo do ano. Qual vai ser o melhor jogo do ano? Torço muito pra GTA, mas ao mesmo tempo eu quero muito que Zelda Ocarina of Time ganhe. Por que Zelda Ocarina of Time? E esse vídeo é só pra falar sobre isso. É só pra falar o tão importante que essa franquia é pra mim e pra várias pessoas e pro mundo dos jogos. E que nós estamos vivendo literalmente um marco histórico dentro da história do videogame. Então, vamos ver como que vai ser. Zelda comemorou 40 anos, fez 40 anos em fevereiro desse ano, de 2026. A Nintendo não falou nada. Ela ficou em silêncio absoluto. Teve comemoração também de Pokémon e teve vários eventos de Pokémon, comemoração de Mario também de 40 anos, tivemos filmes do Mario, Mario Galaxy, jogos coletânea de Mario Galaxy 1 e 2, então, e a Nintendo ficou calada, em silêncio. É claro que a gente viu alguma coisa ali, outra ali sobre a questão de Zelda. Ela lançou um Lego, fez uma parceria com o Lego de Zelda, na qual você pode montar árvore deco e tanto no Breath quanto no Ocarina. Tem o Ganon também, que você pode montar o Ganon e junto com o Link e a Zelda ali na batalha final de Ocarina of Time. E também teve alguns vazamentos de algumas patentes que a própria Nintendo registrou. Patentes que, para quem jogou Zelda Ocarina of Time, sabe muito bem o que é aquilo. Um quadro, uma mira num quadro, uma pessoa andando. Gente, eu vou botar as imagens. Isso remete muito, mas remete muito ao Templo da Floresta. Isso remete muito ao Ocarina of Time. Para quem jogou, sabe muito bem o que eu tô falando. Então vamos ver o que vai acontecer. E eu tô muito empolgado, eu tô muito ansioso, eu tô muito feliz, mas eu tô com medo do que pode vir, porque é uma obra-prima.
O Ocarina of Time é uma obra-prima, é o jogo com a maior pontuação do mundo, é o jogo histórico, é um jogo gigante, digamos, tem um peso enorme na indústria dos jogos. E eu sei que a Nintendo não vai, tipo, eu acredito muito que a Nintendo não vai estragar isso. E eu deixei aqui rodando o jogo, só que é a oportunidade que a Nintendo tem agora de trazer nesse remake pontos que a gente sabe que tá no jogo, a gente sabe de alguns pontos, só que trabalhados em questão da história. Quem é a mãe do Link? Como que o Link foi parar na floresta? Como que a mãe deixou o Link com a árvore Deku? Então, assim, ela fugiu da guerra, e como se fosse uma guerra civil, ela fugiu da guerra, e aí ela foi pra floresta, e aí? Porque o Link é a única criança que não tem fada. E aí logo em seguida, um belo dia, ele tem uma fada, ele tem uma missão, a vida dele completamente muda, é uma criança. Ele encontra a Zelda dá uma missão pra ele, fala que ele vai salvar o reino, joga isso tudo na cara de uma criança. E aí? O que acontece? É um jogo que realmente, se você for parar pra pensar, é um pouco pesado. Porque quando a gente tá jogando, uma criança tá jogando, ela não consegue perceber isso. Mas depois, mais velho, adolescente e adulto, quando uma pessoa vai jogar, ela fala, nossa, que jogo pesado, porque é pesado. Tem uma história muito triste em Zelda. E aí ele tem uma missão, ele consegue as 3 pedras sagradas, ele abre o Templo do Tempo, ele pega a Master Sword e, enfim, ele vira o herói do tempo, né? Ele fica mais velho, ele fica aprisionado, e aí ele volta mais velho. Quando ele volta, tá tudo destruído, o reino tá todo destruído, o Ganondorf destruiu tudo, ele é o rei agora, e tá só escuridão. E enfim, ele tem que derrotar, ele tem que salvar a Princesa Zelda. Então, assim, eu tô muito empolgado pelas cutscenes, eu tô muito empolgado nessa profundidade de história e narrativa do jogo, porque ele é muito rico de detalhes, ele é um divisor de águas na franquia Zelda. Esse vídeo é sobre isso, sobre falar o que eu tô esperando, o que eu quero, como foi meu dia hoje. Enfim, é só um pequeno vídeo. Obrigado por você estar aqui. Acredito que também você tem esse sentimento de Zelda, se você está assistindo esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ativar o sininho, deixar o like, por favor, que isso ajuda bastante no algoritmo, ajuda bastante meu canal a receber outras visualizações. E enfim, é isso. Muito obrigado, pessoal.